Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio é a introdução do último Parenta que foi ao ar. Aqui eu apresento o contexto que gerou a troca e a troca que gerou a introdução. Basicamente isso. Se você está chegando agora, essa escuta te situa no universo Parentalidade Preta. As introduções do Parenta, que é o carro-chefe aqui, são audiodocumentários onde eu faço uma pesquisa que vai embasar a troca que vai gerar o episódio. É um conjunto total e eu desmembrei em partes para que você possa usar fora de contexto ou ouvir de novo sozinho, enfim, do jeito que for melhor para você aí. E se você quiser ouvir a troca completa, aceite meu convite e volte a alguns programas aí no seu feed, beleza? E mais uma coisa, se você tiver condições, você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente, a chave é pixparenta@gmail.com. Bom, então vamos lá. Desnecessário dizer que a categoria de americanidade está intimamente relacionada àquelas de panafricanismo, negritude, afrocentricidade e etc. Seu valor metodológico, ao meu ver, está no fato de permitir a possibilidade de resgatar uma unidade específica, historicamente forjada no interior de diferentes sociedades que se transforma numa determinada parte do mundo. Portanto, a Améfrica, enquanto sistema etnogeográfico de referência, é uma criação nossa e de nossos antepassados do continente em que vivemos, inspirados em modelos africanos. Por conseguinte, o termo amefricanas e amefricanos designa toda uma descendência, não só de africanos trazidos pelo tráfico negreiro, como daqueles que chegaram à América muito antes de Colombo. Mas para falar daqueles que chegaram à América muito antes de Colombo, pela primeira vez nessa temporada, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. O chamado para deixar o berço da humanidade veio em sopros como o vento. As noites estreladas do continente mãe guardavam os lampejos do que viria a ser o futuro que ainda nem existia, a humanidade. O primeiro chamado foi ouvido pelos Homo erectus, que seguiram o caminho para fora de casa, subindo Gibraltar na direção da Europa, que ainda dormia sob o gelo. Eles viriam a originar os Homo heidelbergenses, e em seguida os denisovanos e os neandertais, que encontrariam sua extinção no frio absoluto fora dos trópicos. E essa história completa você encontra no prólogo da série Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, que eu falei aqui em 2023 no Parenta. Com o passar de quase 2 milhões de anos, a evolução moldou a humanidade até que o Homo sapiens sentisse o segundo sopro. E há 300 mil anos, ao olharmos o céu em busca das estrelas, começamos a nos espalhar pelo mundo. Muitas outras histórias foram sopradas pelo vento e eu tenho certeza que um dia a gente vai junto buscá-las aqui no Parentalidade Preta. Mas por hora, a gente vai saltar para um período há mais de 20 mil anos, onde os povos do Nordeste da Ásia atravessavam a pé a última barreira entre mundos, a Ponte de Gelo, no Estreito de Bering. Ali, eles tocaram o solo daquela que seria e sempre foi a Bayala, e que tempos depois o mapa do invasor batizaria de América. Vamos admitir aqui para essa construção nesse momento que os Homo sapiens americanos são descendentes dos povos do Nordeste Asiático. Mas para isso eu vou ler um trecho que eu peguei lá na Wikipédia que diz o seguinte, abre aspas. Os povos das Américas, os ameríndios, são descendentes do grupo que saiu para leste e povoou a Ásia e a Oceania. Sua penetração na América foi explicada por várias teorias e atualmente a mais aceita diz que a passagem foi feita através do Estreito de Bering durante a Idade do Gelo.
Nesse período, com o declínio da temperatura mundial, o gelo do mundo se expandiu, rebaixando o nível do mar e expondo a terra seca entre a península de Chukotka, no extremo nordeste da Ásia, e a península de Seward, na América do Norte, criando uma ligação transitável entre os dois pontos, a terra da Beríngia. Ali, o mar era raso e a exposição máxima de terra ocorreu entre 23 e 19 mil anos antes da Era Comum, expondo o istmo de mais de 1.000 quilômetros de largura. No entanto, o gelo cobria a maior parte do norte do território americano, impedindo a progressão dos imigrantes da Beríngia para o sul. Com a elevação das temperaturas em torno de 15 a 14 mil anos atrás, abriu-se um corredor no meio do gelo, possibilitando a passagem. Com o fim da Idade do Gelo, o nível do mar subiu e entre 12 e 11,3 mil anos atrás, a ligação dos dois continentes foi definitivamente inundada, bloqueando novas migrações e isolando as populações que ficaram na Ásia das que migraram para a América. Como não havia alternativa, essas pessoas continuaram se deslocando ao longo de milhares de anos, povoando o novo continente. Por uma questão de honra intelectual, eu preciso dizer o seguinte: esse trecho não está aqui como verdade absoluta e nem como opinião minha. Ele é um resumo didático amplamente difundido de um debate científico muito maior. As bases dessa narrativa aparecem em estudos da genética populacional, arqueologia e ecologia humana. As pesquisas como a de Nelson Fagundes e colaboradores, publicada na American Journal of Human Genetics, mostram que o povoamento das Américas foi mais antigo e mais complexo e menos linear do que o modelo que a gente está emulando aqui. E esses dados dialogam com a arqueologia brasileira, especialmente com os trabalhos de Arkley Bandeira, que analisa os sambaquis no litoral amazônico e apresenta evidências de ocupações humanas antigas na costa do Brasil, reforçando a hipótese das rotas costeiras. E, para além da genética e da arqueologia, estudos como o de John Rockefeller e Scott Elias sobre a ecologia humana na Beríngia ajudam a entender esse processo como uma adaptação profunda ao ambiente, ao clima e às transições do planeta durante a Idade do Gelo. Idade do Gelo mesmo. Então, quando eu leio esse trecho, o que está em jogo não é uma explicação simples, abreviada de onde viemos, mas a construção de uma história humana nas Américas, e que ela é mais antiga e diversa e atravessada por vários deslocamentos complexos, muito antes, é claro, da chegada europeia. Mas o que eu posso dizer é que, após diversas ondas migratórias, o ser humano chegaria enfim ao local onde poderiam descansar. Ali terminaria a migração de milênios que levou os antigos habitantes do Nordeste Asiático até o recanto amazônico, que seria um recurso indispensável para o planeta. Ao atravessarem uma passagem hoje inexistente, diferentes grupos humanos passaram a ocupar e a se dispersar pelo sul do continente americano ao longo de milênios. Esses deslocamentos não foram um único povo nem um destino final, mas uma longa história de adaptação, circulação e enraizamento em territórios diversos. Já muito mais tarde, em contextos culturais específicos, povos indígenas da família Tupi-Guarani passaram a ler o céu do hemisfério sul, um amplo conjunto de estrelas visível em sua completude apenas nessa latitude, ao qual atribuíram sentidos próprios, mas que ficou conhecido como a Fortaleza da Ema. E essa leitura celeste tupi, construída em torno de um tempo histórico diferente, viria a ser reinterpretada no período colonial como o Cruzeiro do Sul, símbolo que mais tarde seria apropriado pela ideia de nação. E é nesse acúmulo de tempos, narrativas e camadas simbólicas que, muito tempo depois, seria construído o Brasil, sob a luz de um céu que já era habitado muito antes de receber esse nome. Fica óbvio que isso não é sobre apenas um povo específico e nem uma história específica, mas uma verdade incontestável. A América é território indígena e a Amazônia, portal de entrada desses povos, é um território em constante disputa pelos brancos. Sempre foi cuidada por esses povos que aqui chegaram. E por falar em cuidado, eu quero te contar duas histórias. Mandioca, macaxeira ou aipim, dependendo do lugar, farinha de mandioca, tapioca, beiju, tucupi, açaí, cupuaçu, buriti, castanha do Pará, que agora é chamada de castanha do Brasil, pinhão, paçoca, pupunha, murici, bacuri, uxi e milho. Esses insumos, dos quais com certeza você já se alimentou, têm algo em comum. Todos são de origem indígena. Não há como negar que a influência desses povos
está no nosso vocabulário, nos nossos costumes e também na nossa mesa. Dentre os gêneros que eu listei agora, eu preciso mais uma vez, porque eu já fiz isso lá no Parenta 12, contar a breve história do milho. E para isso eu vou ler um trecho traduzido do site Thru.com, um artigo chamado A Domesticação do Milho na América. E eu quero deixar uma ressalva importante aqui. O escritor, o K. Chris Hist, deixou de lado toda a América do Sul no texto. Então vale a pena esse pensamento, inclusive. Mas o trecho é o seguinte, abre aspas. O processo de domesticação do milho alterou radicalmente em relação às suas origens. As sementes do toezinto selvagem são envoltas por cascas duras e dispostas em uma espiga com 5 ou 7 fileiras. Espiga que se quebra quando o grão está maduro para dispensar as suas sementes. O milho moderno possui centenas de grãos expostos presos a uma espiga completamente coberta por palhas, o que impede a sua reprodução. Essa mudança morfológica está entre as mais divergentes da especiação conhecidas no planeta, e somente estudos genéticos recentes comprovaram essa conexão. Mais à frente ele diz, abre aspas novamente, os cientistas propuseram 2 teorias principais sobre o surgimento do milho. O modelo do toezinto argumenta que o milho é uma mutação genética direta do toezinto das terras baixas da Guatemala. O modelo da origem híbrida afirma que o milho se originou nas terras altas mexicanas como um híbrido de toezinto perene diploide e o milho domesticado em estágio inicial. O pesquisador Eubanks sugeriu um desenvolvimento paralelo dentro da esfera da integração mesoamericana entre as terras baixas e as terras altas. Recentemente, evidências de grãos de amido foram encontradas no Panamá, sugerindo o uso do milho ali entre 7.800 a 7.000 anos atrás. E a descoberta do toezinto selvagem crescendo na região do rio Balsas, no México, corroborou com esse modelo. O abrigo rochoso de Xihuatoxtla, na região do rio Balsas, no México, descoberto em 2009, continha grânulos de amido de milho domesticado em camadas de ocupação datadas do período Paleoíndio, há mais de 8.990 anos. Isso sugere que o milho pode ter sido domesticado por caçadores e coletores milhares de anos antes de se tornar o alimento básico da dieta das pessoas. Essa foi a primeira história onde eu falei do milho. Mais um pouco à frente eu vou falar de outra planta. Mas por hora, a essa altura do campeonato, eu te pergunto, quem são mesmo os donos da América? O que aconteceu em 1492 com a chegada de Colombo e em 1500 com a de Cabral, você já sabe e inclusive eu já contei lá nos Parenta 15 e 16 que estão linkados na página relativa a esse episódio no parentalidadepreta.com/podcast e aqui na descrição dele também. A gente vai chamar, obviamente, de invasão. Para não dar palco para os algozes nesse momento, eu vou me ater de maneira arbitrária aos últimos 100 anos da história indígena no Brasil. E para isso, eu vou ler alguns trechos do artigo da ONG Survival International, e eles são os seguintes, abre aspas. A história dos povos indígenas no Brasil tem sido marcada pela brutalidade, escravidão, violência, doenças e genocídio. Quando em 1500 os primeiros colonos europeus chegaram à terra que hoje é chamada de Brasil, ela era habitada por um número estimado de 11 milhões de indígenas que viviam em cerca de 2.000 grupos. No primeiro século de contato, 90% dos indígenas foram exterminados, principalmente por meio de doenças trazidas pelos colonizadores, como a gripe, o sarampo e a varíola. Eu vou aproveitar esse tema para te convidar para ouvir o primeiro episódio da série Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro, aqui do Parentalidade Preta, que fala da chegada dos europeus na América Central. E é óbvio que o link para ouvir vai estar no post relativo a esse episódio lá no parentalidadepreta.com/podcast. Você vai chegar lá e vai encontrar tudo o que precisa. E está aqui na descrição desse episódio. Voltando. No século seguinte, milhares de vítimas morreram ou foram escravizadas nas plantações de cana-de-açúcar e na extração de minério e borracha. Na década de 1950, a população havia caído a um número tão baixo que foi previsto que nenhum indígena sobreviveria até o ano de 1980. Estima-se que, em média, um povo se tornou extinto a cada ano entre 1900 e 1957. Em 1967, um procurador federal chamado Jader Figueiredo publicou um relatório de 7.000 páginas
em que catalogou milhares de atrocidades e crimes cometidos contra os povos indígenas, incluindo assassinatos, roubos de terra e escravidão. Em um caso notório conhecido como o Massacre do Paralelo 11, um barão de borracha ordenou que seus homens arremessassem dinamite em uma aldeia indígena do povo Cinta Larga. Aqueles que sobreviveram ao ataque foram assassinados por seringueiros que atacaram com facões. Quando a Amazônia foi aberta pelos militares entre 1970 e 1980, uma nova onda de construção de hidrelétricas e estradas e o desenvolvimento de atividades de pecuária e mineração significou que dezenas de milhares de indígenas morreram ou tiveram suas terras roubadas. Dezenas de povos indígenas foram aniquilados nesse período. O relatório estampou manchetes internacionais e levou à dissolução do Serviço de Proteção ao Índio, SPI. O SPI foi então substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, órgão que continua a ser Departamento de Assuntos Indígenas do governo. Eu preciso destacar aqui que hoje a FUNAI é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas por uma questão de correção do termo que era usado de maneira errada até então. Continuando. Depois de mais de 20 anos de ditadura militar, uma nova Constituição foi redigida em 1988 e os indígenas e seus apoiadores fizeram pressão por mais direitos. Desde então, eles têm conseguido muitos avanços, embora ainda não gozem dos direitos territoriais que têm garantidos na Constituição e na lei internacional. Por mais de 500 anos, desde que os europeus chegaram ao Brasil, os povos indígenas enfrentam o racismo, o roubo de terras, a integração forçada e a violência genocida. Entre 2019 e 2023, o governo de Jair Bolsonaro tentou acabar com os direitos dos povos indígenas, enfraquecendo drasticamente a FUNAI, impulsionando o roubo de terras indígenas pelo agronegócio e por indústrias extrativas como a mineração. A retórica e as ações anti-indígenas e genocidas de Bolsonaro levaram ao aumento catastrófico da frequência e gravidade dos ataques contra as comunidades indígenas e assassinatos de indígenas. O atual governo do presidente Lula chegou ao poder em meio a promessas de apoiar os povos indígenas e defender seus direitos territoriais. O novo governo criou o Ministério dos Povos Indígenas e alguns povos indígenas foram nomeados para cargos importantes. Mas a luta continua. Territórios indígenas ainda estão sendo invadidos e destruídos a taxas alarmantes e o governo não está demarcando e protegendo os territórios como se esperava. O lobby dos ruralistas no Congresso e seus interesses econômicos ainda permanecem fortalecidos. Mas ao redor do país, povos indígenas, incluindo povos indígenas isolados, continuam resistindo para proteger e recuperar seus territórios. Esses povos estão lutando pela proteção das suas terras, pela defesa de seus direitos, consagrado na legislação nacional e internacional e por sistemas de saúde e educação que funcionem de acordo com as suas culturas e tradições. Hoje, existem mais de 200 organizações indígenas que estão lutando para defender seus direitos duramente conquistados. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, organizações regionais e locais como a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, a Associação dos Guarani Kaiowá, a Ati-Iguaçu e muitas outras. Também existem outras iniciativas indígenas ao redor do país, como os Guardiões da Amazônia, que estão colocando suas vidas em risco para proteger a floresta da destruição. Muitos povos indígenas executam seus próprios projetos, como as escolas bilíngues e os museus, escrevem livros e fazem filmes e gravam vídeos de seus rituais cerimoniais. Outros trabalhos incluem a preservação de bancos de sementes para a diversidade genética dos alimentos e a criação de redes de comunicação indígena, como a mídia indígena, que facilitam o compartilhamento de notícias e informações entre os povos para audiências nacionais e internacionais. Há décadas, indígenas organizam manifestações em suas regiões e em Brasília para levar suas demandas ao governo e às empresas que estiverem violando os seus direitos. No dia 31 de janeiro de 2019, os povos indígenas do Brasil lideraram a maior manifestação internacional pelos direitos indígenas de todos os tempos. Essa data está marcada para sempre como Dia Histórico de Luta e Resistência dos Povos Indígenas. A luta continuará até que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados em territórios protegidos. Lembrando que a gente ainda está no texto da survivorbrasil.org, que fala sobre os povos indígenas do Brasil. E ele fala mais um pouco sobre isso. Há cerca de 305 povos indígenas no Brasil, totalizando aproximadamente 1,7 milhões de pessoas, ou 0,8% da população do país. Da Amazônia à Mata Atlântica e áreas urbanas, eles vivem por todo o país com muitos modos de vida diferentes.
Muitos estão sofrendo com a invasão e o roubo das suas terras, das quais dependem para sobreviver. O governo reconhece centenas de territórios indígenas que abrangem mais de 13% do território brasileiro. Quase todas essas terras se encontram na Amazônia. Mas apesar da grande parte dos indígenas brasileiros viver fora da Amazônia, eles ocupam somente 1,5% da área total do restante do país. Os primeiros povos a serem contactados pelos colonizadores europeus quando desembarcaram no Brasil em 1500 foram os que viveram na região sul da Mata Atlântica, como os Guarani e os Caingangue, e no interior e no litoral do Nordeste, como os Pataxó Rarrahã e os Tupinambá. Apesar de centenas de anos de contato com a sociedade não indígena e enfrentando o roubo e a invasão de suas terras, a maioria dos povos indígenas lutaram e tem lutado para manter a sua língua e seus costumes. O povo mais numeroso é o Guarani, mas hoje eles têm pouquíssimas terras. Durante os últimos 100 anos, uma enorme parte das suas terras foi roubada e transformada em uma vasta área de pasto e de plantação de soja e cana-de-açúcar. Muitas comunidades estão morando em terras superlotadas e outras vivem sob lonas à beira de estradas. Seus líderes estão sendo sistematicamente atacados e mortos por milícias contratadas por fazendeiros que querem evitar que os indígenas ocupem suas terras ancestrais. Muitos Guarani cometem suicídio em desespero pela falta de perspectiva do futuro. O povo indígena com maior território é o Yanomami, que vive relativamente isolado, com uma população em torno de 30 mil indígenas do Brasil, e ocupa 9,4 milhões de hectares no norte da Amazônia. O maior povo indígena da Amazônia no Brasil é os Ticuna. O menor inclui os Akuntsu, que são 3 mulheres, as únicas sobreviventes de décadas de massacres cometidos por fazendeiros e outros invasores. E os indígenas isolados, os Piripicura, que são ameaçados por madeireiros ilegais e que ainda aguardam a demarcação das suas terras. E atualizando esse caso, inclusive, o processo de demarcação aguarda a conclusão há mais de 40 anos, desde 1985. A área tem sido protegida apenas por portarias de restrição de uso da FUNAI, que precisam ser renovadas periodicamente. Então você já entendeu o que acontece, né? O Brasil é o lar de mais povos indígenas isolados do que qualquer outro lugar do planeta. Estima-se que quase 100 povos isolados viviam na Amazônia brasileira. Alguns possuem centenas de pessoas e vivem em áreas remotas do estado do Acre e em territórios protegidos, como o Vale do Javari, na fronteira com o Peru. Outros são grupos menores e dispersos, sobreviventes de povos quase inteiramente dizimados pelos impactos causados pela exploração da agricultura e pela extração de borracha em décadas anteriores. Muitos, como os nômades Kawa-Riva, que são algumas dezenas, estão fugindo de madeireiros e fazendeiros que invadem suas terras. Com a forte pressão para explorar suas terras, todos os povos indígenas isolados são extremamente vulneráveis, tanto a frequentes ataques violentos como a doenças comuns, como gripe e sarampo, contra as quais eles não têm nenhuma imunidade. Fecha aspas. Eu preciso lembrar que esse texto eu tirei do site survivorbrasil.org, chamado Fronteiras de Resistência à Luta Global dos Povos Indígenas, que não está vacinado. Após 20 anos de ditadura, e eu não falei aqui dos crimes cometidos contra indígenas nesse período, papo que vai ficar para uma próxima conversa, a chamada Constituição Cidadã foi promulgada em 1988. Nela também, a voz que abriu esse episódio e essa temporada, Adélia Gonzalez, discursou falando dessa redemocratização. Nesse ano, houve o controverso marco temporal, que coloca os indígenas como proprietários das terras onde eles estavam, ou para onde foram empurrados, naquele ano. Isso significa na prática que o que existiu antes, que você acompanhou na primeira parte dessa introdução, não fazia mais efeito. É isso mesmo, só valeria dali para frente, por isso o nome marco temporal. Mas para falar dele, eu vou trazer o texto Máquina de Moer História, de Marcos Subaru, lá da Articulação dos Povos Indígenas, a ABPI, que diz o seguinte, abre aspas. Em relação ao marco temporal, ele é uma máquina de moer história. Ele acaba com a história, muda toda a história. Porque de 5 de outubro de 88 para trás, não há mais história, e sim, a partir daquele dia, ele inverte a lógica também. Quem não estava, passa a estar, e quem estava passa a ser o invasor. Parece que quem chegou nas caravelas foram os indígenas, reposiciona as pessoas, coloca o colonizador como dono da terra e o indígena como invasor. O marco temporal nega a presença do indígena nesse território e, negando a presença do indígena, ele nega a contribuição.
O marco temporal nega as práticas que a gente teve de sobrevivência, nega a nossa ciência, nega o canto, a pintura e a culinária. Nega que esses milênios todos os povos indígenas estiveram presentes e cuidando da biodiversidade. Então ele nega a contribuição do indígena no planeta e nega a contribuição do indígena na história desse então chamado país, Vera Cruz, Santa Cruz, Brasil, que na verdade poderia ser Pindorama. Além de nocivo, o marco temporal tira a gente da história, transforma o bandido em mocinho e transforma o originário em ser perverso que ocupou e invadiu a terra de outras pessoas. O marco temporal é isso, ele é temporal mesmo. Essa máquina volta no tempo, reverte o tempo, troca as pessoas de tempo, coloca as pessoas em tempo diferente, apaga memórias e muda a história. Eu já quero fazer um meia-culpa aqui por não conseguir produzir uma introdução tão complexa e plural quanto a totalidade dos povos que existem no Brasil merece. Inclusive, eu vou admitir que eu deixei de fora muita coisa, o que é ruim para darmos mais camadas e também é bom porque obriga a gente a continuar nesse mergulho em ocasiões futuras. Por exemplo, eu não falei aqui do que aconteceu antes e durante a ditadura, então é mais um assunto para a gente aprofundar nesses momentos que virão. Por ora, eu quero voltar a um povo e a uma planta que ficaram intencionalmente de fora da lista de alimentos domesticados pela humanidade, por se associarem diretamente a esse episódio de hoje e te contar a segunda história. Eu vou falar de uma planta que manteve um povo e de um povo que manteve uma planta ao longo dos tempos na Amazônia. Essa planta não nasceu como mercadoria, nem como suplemento, e nem como promessa de energia instantânea. Nasceu como trepadeira na floresta, discreta, agarrada ao ritmo da mata e às curvas dos altos cursos dos rios. Ela foi observada, testada, colhida, compreendida. Aos poucos, deixou de ser apenas parte do ambiente e se tornou cultivo, método e tecnologia. Não bastava plantar, era preciso saber quando colher, como torrar, como lavar, como moldar. O conhecimento não estava só na planta, mas estava também no tempo. Esse saber se organizou como um ciclo que envolvia roça, fogo, água, pedra, corpo e palavra. A planta era transformada em bastões, em pães e em bebida. Passava pelas mãos experientes por regras de idade, por papéis bem definidos. Nada era improvisado. Cada etapa determinava qualidade, força e duração. O resultado não era apenas um alimento estimulante, mas um elemento capaz de sustentar longas jornadas, regular o corpo, aquietar o pensamento e reunir pessoas em torno de uma cuia. Com o tempo, a planta deixou de ser apenas cultivada, passou a organizar a vida social. Ela estava presente no trabalho coletivo, nas conversas demoradas, nos rituais, nos momentos de decisão. Ela circulava de mão em mão, começando pelos mais velhos, respeitando as hierarquias silenciosas. Abria reuniões, acompanhava pactos, encerrava encontros. Beber não era um ato isolado, mas uma forma de estar junto, de escutar e de se lembrar. A relação entre esse povo e essa planta atravessou séculos. Vieram as missões religiosas, frentes econômicas, guerras, epidemias e deslocamentos forçados. Vieram estradas, empresas, invasões e disputas jurídicas. Ainda assim, o cultivo permaneceu. O método foi preservado. A planta seguiu sendo referência de identidade, de autonomia e de economia própria. Mesmo quando parte desse povo passou a viver em cidades, a planta continuou sendo o elo entre a aldeia, memória e futuro. Como um sopro longínquo, há também uma dimensão mítica nessa relação. A planta não nasce da terra, mas de um acontecimento fundador. Ela surge ligada à origem do próprio povo, à passagem da natureza para a cultura, à invenção da agricultura e da autoridade. Não é por acaso que o primeiro chefe, segundo os mitos, não foi um homem, mas a própria planta. Ela manda servir, manda trabalhar, manda cuidar. Ela governa pelo vínculo, não pela força. Por isso, quando hoje essa planta circula pelo mundo, raramente se conta que ela carrega uma história de território, de luta e de sofisticação técnica. Pouco se diz que seu sabor e sua potência são resultado de um modo de vida inteiro, construído na floresta, entre rios, com regras próprias e longa duração. Antes de ser marca, essa planta foi mito. E antes de ser produto, esse mito foi um povo.
Eu tô falando dos Sateré, Maué e do Guaraná. Eu poderia falar muito mais do papel e da importância dos povos indígenas. Deveria trazer mais histórias além das duas que eu te contei, mas é impossível seguir a partir desse momento, baseado em tudo que construímos até aqui, sem falar do reconhecimento dos povos indígenas como sujeitos políticos no presente, principalmente depois de uma COP30 meio controversa e também pensando em 2026. Mas para isso, eu prefiro que você ouça a minha convidada de hoje. Eu sou Ingrid Sateré Maué, uma mulher indígena. Ignorar os povos indígenas como sujeitos políticos ativos é não apenas acrônico, mas é uma forma de negação da própria democracia. A gente ouve tanto, as pessoas falarem defesa da democracia, defesa da soberania. Então, não reconhecer os povos indígenas como sujeitos políticos ativos realmente é uma ofensa à democracia, é uma ofensa à história do nosso país, porque nós somos presença política, cultural, intelectual, institucional, e a nossa atuação nas pautas ambientais, de direitos humanos, de reconstrução civilizatória, já que se ouve muito essas palavras, prova que a gente não apenas faz parte do presente, mas como nós estamos dispostos e estamos nos moldando a lugares que necessitam da nossa presença. Então, eu digo que isso não serve para fora das bolhas, mas principalmente para dentro das bolhas, porque é dentro das bolhas que, infelizmente, a nossa existência é ignorada, que as nossas vitórias não são comemoradas, que a página 2 não dá sequência, porque sempre a gente é enxergado como uma ameaça, assim como a população preta. Se fala tanto, é preciso ter mais pretos no poder, é preciso ter mais indígenas no poder, mas quando isso acontece, infelizmente, há um sistema que, claro, é deixado pela herança colonial, que muitas vezes aqueles que estão do nosso lado, nosso próximo, é o que reproduz. Eu sou uma mulher, uma vereadora que foi eleita, infelizmente, não por aqueles que muitas vezes se dizem ter consciência e dominam o conhecimento, mas por pessoas que têm vontade de entender a história, de realmente mudar essa dita democracia, a falsa democracia que a gente tem no nosso país. E eu me orgulho de poder estar caminhando ao lado de pessoas que têm se esforçado e que trazem perspectiva de que sim, é possível construir outros sujeitos políticos, uma outra democracia, um outro mundo, um novo futuro, onde a nossa existência não seja questionada ou colocada de escanteio ou vista como uma ameaça. Então, de forma alguma, 2026 pode ignorar a existência dos povos indígenas como sujeito político. Eu quero deixar claro que essa introdução não pretende e nem sequer tenta condensar a ampla gama de povos indígenas que compõem ou compuseram o que os tupis chamaram de Pindorama. E eu retomo o começo da nossa conversa de hoje com o que Lélia Gonzalez disse lá em 1988, no mesmo ano do marco temporal. Ontem, como hoje, americanos oriundos dos mais diferentes países têm desempenhado um papel crucial na elaboração dessa americanidade, que identifica na diáspora uma experiência histórica comum que exige ser devidamente conhecida e cuidadosamente pesquisada. Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja, o racismo. Essa elaboração fria e extrema do modelo ariano de explicação, cuja presença é uma constante em todos os níveis de pensamento, assim como parte e parcela das mais diferentes instituições dessas sociedades. E aqui eu fecho as aspas que eu abri no início desse episódio, há 32 minutos atrás. Essas palavras são de Lélia Gonzalez em seu ensaio publicado na revista Tempo Brasileiro, no Rio de Janeiro,
números 92 e 93 de janeiro e junho, respectivamente, nas páginas 69 a 82 em 1988, chamado A Categoria Político-Cultural da Mefricanidade. E é com ele que eu abro o 35º episódio, primeiro da 4ª temporada, do podcast Parenta. Essa introdução foi pensada como uma peça autônoma. O trabalho que você acabou de ouvir envolve pesquisa, leitura, escrita, escuta atenta e decisão editorial. Eu roteirizo, faço a curadoria, gravo, edito e finalizo cada um desses episódios sozinho. Eu escolhi separar essa introdução porque nem toda escuta acontece do mesmo jeito. Às vezes a gente precisa só do contexto mesmo. Às vezes é um ponto de partida. Como você bem sabe, o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem atalhos. Manter esse tipo de cuidado dá trabalho e tem custo. Por isso, se esse formato te serviu, te citou ou te acompanhou em algum momento, eu te convido a se comprometer com Parentalidade Preta. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você já me ajuda a manter isso tudo funcionando, sustentar novos episódios e garantir que essa travessia continue existindo. Você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente. A chave é pixparenta@gmail.com. Na descrição desse episódio estão todos os links da campanha e todos os caminhos para seguir escutando. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir mais esse episódio.